Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. E o tema do programa de hoje, última edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, no mês de março, mês dedicado às mulheres, é exatamente o paradoxo da maternidade. A mulher e o trabalho. É um tema de atualidade. Tem merecido estudos, reflexões de pensadores, estudiosos da sociologia do trabalho, associada à questão de gênero, em particular nos tempos atuais. Vejamos um fato recente registrado nos jornais, no caso, o jornal O Globo, de 23 deste mês, março de 2024. Três mulheres empreendedoras, estudiosas, com habilidades diversas, com criatividade, se associaram como empreendedoras e foram buscar apoio financeiro, sobretudo, para que pudessem colocar em prática a ideia que as três haviam construído, um novo negócio cujo foco seria as mulheres. Quando estavam nesse afã de busca de recursos aqui e acolá, puderam se dar conta que, de maneira reiterada, o que elas ouviam em resposta era o seguinte: era impossível, vejam a palavra, impossível, que elas, as três mulheres, se tornassem empreendedoras com sucesso no mercado, que, que o negócio que elas haviam planejado, apesar de todas as provas contundentes de habilidade que possuíam para aquele empreendimento, estaria fadado ao insucesso. Pela simples razão que era impossível, repito a palavra, ser empreendedora e ser mãe. Que cabia a elas, as três mulheres, uma escolha: ou serem empreendedoras, mulheres bem-sucedidas no mundo dos negócios, como são os homens, ou e ser mãe. Ou seja, não tinha a palavra e, ser empreendedora e ser mãe. Isso não se colocava para os homens e não tem se colocado historicamente para os homens. Isso é tão somente para as mulheres. É uma escolha. Daí o título do programa, O Paradoxo da Maternidade. Trabalho ou maternidade. Não é trabalho e maternidade. Tenho aqui comigo depoimentos em relação a essa questão. Como as mulheres entram em depressão, ansiedade, conflitos íntimos diante desse paradoxo. Ou seja, trabalho, sucesso profissional ou maternidade. Repito, não é trabalho e maternidade, é trabalho ou maternidade. E nesses depoimentos,
destaco uma questão que não é nossa, de propósito. É uma mãe americana, Jessica Rose, uma mãe, uma mulher trabalhadora, comediante e criadora do conteúdo digital, de Los Angeles. Quando ela engravidou, aos 20 anos, ela se pôs em ansiedade, em conflito íntimo, e passou a se questionar se deveria dar prosseguimento à gestão. Com muito sofrimento, ela resolve prosseguir com a gravidez. Diz ela, agora com 30 anos eu penso, uau, isso complicou muito a minha vida, de todas as formas possíveis. Veja, ela conseguiu alcançar sucesso nesse paradoxo entre trabalho e maternidade. Isso é importante pensar. Eu guardo comigo um outro depoimento, não de uma mãe americana, de classe média, de uma mãe nossa, brasileira, pobre, negra, moradora da favela, Rocinha. Depoimento que eu colhi pessoalmente no meu cotidiano profissional. Uma mãe compareceu à escola de educação infantil, uma escola pública situada em São Conrado, que atende a comunidade da Rocinha. A colega, assistente social, que conduzia comigo o trabalho, ouviu de pronto, na abertura da roda de conversa, a fala daquela mãe. Ela era uma trabalhadora, moradora da Rocinha, com filha de por volta de 4 anos. Ela trabalhava como crecheira, ajudante auxiliar de creche. Disse ela, a minha colega, assistente social como eu, que, por fim, conseguira comparecer a uma reunião, que ela tanto queria, uma reunião na escola de educação infantil da sua filha de 4 anos. E ela dizia isso com voz embargada, com os olhos marejados de lágrimas, preocupada, externando um conflito íntimo. Exatamente ela que cuidava de crianças, filha de outras mães, se entendia como uma mãe que não estava cumprindo os seus deveres. Ela dizia que não conseguia dar a atenção que queria dar à filha. Não consigo passar mais um minuto com ela. Ela amava, mas tinha que trabalhar todos os dias, manhã e tarde. Deixava a filha na escola e ia para o seu trabalho cuidar de outras crianças. Não poucas vezes queria estar com a filha na escola, em reuniões como aquela que estava acontecendo. É preciso pensar nesse tema. E recuando no tempo, nos dias do século passado, pode-se dizer que, diferentemente da primeira metade do século XX, essas questões não se davam da mesma forma. Qual foi a mudança que se deu, sobretudo a partir dos anos 60 do século passado? Abriu-se as, Abriram-se as possibilidades e de forma crescente, da inserção da mulher no mundo do trabalho. E, quando tal ocorreu, as mulheres pensavam, e a própria sociedade, de certa maneira, estimulando, entendia que seria possível a mulher cuidar dos seus afazeres domésticos, ser mãe
e, ao mesmo tempo, ser trabalhadora. Só que o tempo foi passando e esse paradoxo, o paradoxo da maternidade, qual seja, ser mãe e ser trabalhadora, foi ficando cada vez mais difícil. E as mulheres foram se dando conta. E expressões como tais foram sendo cada vez mais recorrentes na fala das mulheres. Estamos sobrecarregados, trabalhamos demais, carregamos a maior parte do trabalho emocional, a maior parte das esferas domésticas e as expressões do mundo do trabalho. Ou seja, trabalhar ou ser cuidadora. Esse era o desafio. E aqui temos mais um depoimento de Alessia, de 35 anos, mãe de 2 filhos, esta americana, que fala dessa ambivalência desde quando estava grávida. Diz ela: quando fiquei grávida, senti que havia sido rebaixada de ser humano para mulher. Conta. Tudo que os meus colegas de trabalho me diziam era que eu estava grávida. Era a única coisa a meu respeito. Tornou-se toda a minha personalidade. E eu odiava aquilo. Ela conta que foi muito difícil se ajustar à mudança para a maternidade depois de passar grande parte da vida desenvolvendo sua carreira, seu círculo social e seus interesses e aspirações pessoais. Algo que as gerações passadas, que costumavam ter filhos mais cedo, podem não ter vivenciado da mesma forma. Por quê? Por que essa contradição? Será que, de fato, é impossível ser mãe e ser trabalhadora? Ser cuidadora, exercer essa função que a maternidade exige e ser trabalhadora e ter sucesso no mundo do trabalho? É preciso pensar nisso, nesse mês dedicado às mulheres, e por isso estamos abordando esse tema no programa, nesta edição do programa Novos Rumos. Vamos agora ouvir um depoimento, agora de uma professora, doutora em economia, professora universitária, brilhante, pesquisadora, espírita. O que ela tem a nos dizer sobre isso? Júlia Latorraca é o seu nome, e nós vamos ouvir o seu depoimento, muito importante, porque ela é espírita, trabalhadora do movimento espírita, e está grávida, com toda alegria para o casal, esperando a nossa querida Pilar. Olá a todos e todas. Me chamo Júlia Torraca, sou economista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, evangelizadora infantil há mais de 20 anos e palestrante espírita. É uma alegria imensa estar aqui participando de um programa da Rádio Rio de Janeiro. Bom, me solicitaram que eu falasse hoje brevemente sobre os desafios das mulheres no mundo contemporâneo e como podemos tratar disso à luz dos conhecimentos doutrinários que tanto debatemos e estudamos. É, a bem da verdade, um tema muito desafiador e que serve muitas vezes de embates profundos por diferentes perfis na nossa sociedade. Mas fato é que hoje temos a oportunidade de tratar sobre esse assunto com base em uma maior riqueza de informações, de maneira que, assim, a gente consiga subsidiar o nosso entendimento e a nossa capacidade de atuação como seres sociais que somos. Vou começar aqui a nossa reflexão por um representante, importante do nosso Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos.
Mais especificamente, as perguntas 817 e 818. Então, nelas, Kardec faz os seguintes questionamentos aos espíritos. Na pergunta 817, ele pergunta o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Tal que os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, temos aqui, uma resposta dos espíritos nos informando, sobre essas possibilidades de inteligência, tanto do bem quanto do mal, e que ambos, tanto o homem quanto a mulher, possuem a faculdade de avançar, de progredir. E aí, ele pergunta na questão 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E aí os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. A resposta dos espíritos, ela foi muito objetiva e importante, aonde a gente consegue perceber essa relevância da força em relação aos direitos básicos de um ser humano, né? Então, a gente pode depreender, em alguma medida, que em sociedades menos amadurecidas e, portanto, de alguma forma mais embrutecidas, os espíritos que reencarnam enquanto mulheres, tendem a ser subjugados por espíritos que muitas das vezes usam da força no sentido explícito e implícito da palavra, por aqueles que reencarnam na condição de homens, nesse tipo de sociedade mais embrutecida. A violência moral e física faz parte das ações comezinhas, cotidianas desse modelo específico de sociedade. Aí a gente pode se perguntar: será que estamos inseridos em uma sociedade dessa natureza no presente momento? Então, vamos procurar refletir aqui agora sobre alguns números recém-coletados do último relatório da Oxfam, que é uma fundação de pesquisas. E o que eles nos trazem sobre o assunto? Por exemplo, a gente tem que o percentual de violência sexual aumentou para 65,6% em 2020, período de início da pandemia do Covid-19, no estado do Rio de Janeiro, em relação aos 57,7% registrados em 2019. Então, a pandemia foi um contexto histórico social em que houve uma ampliação da violência sexual contra as mulheres. Outra informação que eles nos trazem é a seguinte: 75% das mulheres assassinadas no Brasil no primeiro semestre de 2020, nas circunstâncias de maior isolamento, eram mulheres negras. Ou seja, há um perfil específico de mulheres que sofrem comparativamente mais. E aí, eles finalizam com o seguinte dado: cerca de 39% dos homicídios de mulheres acontecem em suas próprias casas. Então, a gente está falando de números que refletem a realidade do nosso país. A pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: como esses números nos tocam?
Como eles afetam a nossa sensibilidade? Pode ser que na nossa realidade individual, nas nossas casas, entre os nossos amigos, entre os nossos afetos, essas, enfim, essas relações sociais sejam tais que não presenciemos casos de tamanha violência tão próximos de nós. Mas fato é também que a sociedade em que todos estamos inseridos apresenta, em algum grau, esse perfil de violência. De acordo com os espíritos, então, a força vem fazendo valer o direito até aqui. E precisamos nos atentar a isso. A gente pode ainda observar esse problema, essa questão, a partir dos números que tratam sobre o acesso às oportunidades de trabalho e manutenção da vida profissional por parte das mulheres. Em relatório recente, também da mesma fundação, eles nos informam que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado, além de representarem 3/4 de todo esse tipo de ocupação. Isso corresponderia a uma contribuição de mais de 10 trilhões de dólares por ano à economia global. Valor esse que equivale a mais de 3 vezes a indústria de tecnologia no mundo, por exemplo. Um esforço que a gente pode entender como equivalente a cerca de 11% do PIB mundial. E ainda, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2023, as mulheres trabalham em média 3 horas por semana a mais do que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com o nível educacional mais alto, elas ganham em média 76,5% do rendimento dos homens. E aí, para finalizar, vamos fazer então aqui uma reflexão em conjunto. Em sociedades amadurecidas, em que o amor e o respeito vigoram, aquele modelo de sociedade que todos nós, de alguma forma, desejamos, em que se há, sobretudo, a valorização da vida na forma como ela se apresenta, devemos nos atentar em como estamos agindo enquanto seres sociais que somos. Quais são as escolhas que estamos fazendo e as responsabilidades que estamos assumindo para o mundo que tanto desejamos? Como estamos realizando o diálogo entre o que fomos no passado, com as leis, normas e costumes que vigoraram lá atrás, e as perspectivas que se apresentam no agora? O novo tempo, aquele atrelado ao tão falado mundo de regeneração, propagado por muito de nós espíritas, né? Aquele ao qual desejamos, intencionamos, requer que nos vejamos e nos identifiquemos como iguais perante ao Pai Maior. Iguais nas condições de direito que todos nós, homens e mulheres, temos. E singulares, obviamente, naquilo que angariamos em termos de competências e desafios. Sendo assim, meus caros e minhas caras, quando a trombeta tocar, aonde a nossa consciência encontrará repouso? Nos esforços para uma sociedade verdadeiramente justa ou nos apegos atravessados pelo egoísmo e privilégios passageiros que outrora tivemos? Afinal, todos nós estamos submetidos aos ciclos das reencarnações e à multiplicidade de experiências corpóreas. E aí, então, que possamos caminhar juntos nessa jornada. Agradeço imensamente a oportunidade de refletir com todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e me coloco à disposição para debatermos sempre que desejarem. Até a próxima!
Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos, por um mundo melhor. Edivaldo Roberto. Na edição de hoje, nós estamos abordando um tema que merece uma atenção muito especial: o paradoxo da maternidade, ou ambivalência da maternidade. Ou seja, a dialética, a contradição entre a mulher enquanto trabalhadora e a mulher enquanto mãe. No primeiro bloco, tivemos a oportunidade de ouvir o depoimento muito valioso de uma especialista, professora, doutora em economia, pesquisadora, com intercâmbio internacional, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, espírita, dedicada à causa espírita, em particular à educação de crianças e jovens, palestrante e, no momento, grávida. Daqui mais uns dias, teremos a alegria, todos nós que com ela convivemos, de receber com o casal amigo, ela e o esposo, Pilar, a primeira filha do casal. Estamos todos aguardando com muita alegria. Seu nome, professora doutora, pesquisadora, Júlia Torraca. Na sua fala, a professora Júlia nos remeteu a questões que estão aí em atualidade, demandas que configuram o que se pode chamar desigualdades quanto a, aos direitos das mulheres. Desigualdades sob vários aspectos. Retomando a palavra da nossa querida Júlia, cabe ressaltar a exemplo a chamada desigualdade salarial. No ano passado, veja, o ano passado, uma lei que o Congresso brasileiro aprovou, após ampla consulta, foi depois regularizada, regulamentada através de decreto e portarias, completou recentemente 8 meses. Essa lei de 2023 procurava garantir o direito à igualdade salarial. A lei, o decreto, a portaria, propõe um acompanhamento junto às empresas, ou seja, a necessidade de um monitoramento que iria produzir um relatório nacional de transparência salarial, o que foi feito. E agora os dados são divulgados. Por exemplo, mulheres ganham 19,4 menos que os homens. Em gerências ou diretorias, a diferença é de 25%. Outra dimensão dessa desigualdade está, por exemplo, que as empresas, apenas 40%, elas garantem creches para essas mães. Ainda é preciso também observar o que essas empresas oferecem de ações que visam oferecer espaço
físico para a creche ou auxílio, ou ainda auxílio para os filhos dos seus empregados. Ainda alguns meses, eu pude visitar no Tribunal de Justiça do Rio uma iniciativa pioneira, num órgão público, como o Tribunal de Justiça, que lida com leis, uma instalação específica para as mães que amamentam. Isso tudo reflete, de um lado, as desigualdades amplas e específicas, como no caso das desigualdades de salário, das condições de trabalho, de licenças garantidoras da proteção à mulher grávida, à mulher que está amamentando. Pois bem, a nossa querida Júlia, a professora, pesquisadora da UFRJ, trouxe esse tema, examinando o Brasil e o mundo. E ela, como espírita, fez uma adequada aproximação e diálogo com o Livro dos Espíritos, como Kardec propõe. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 3º, o método, Kardec propõe um diálogo com os conhecimentos. Cabe ao Espiritismo estabelecer relações com a sociedade, com as questões de atualidade. E o Plano Nacional para o Movimento Espírita em vigência, Conselho Federativo Nacional, torna isso efetivo. O movimento espírita desenvolva ações, projetos, campanhas, com esse foco na realidade da sociedade brasileira. A nossa querida Júlia, em seus comentários pertinentes, se referiu à lei de igualdade, especificamente o item igualdade dos direitos do homem e da mulher. E trouxe no seu comentário destaques que eu quero recuperar. Primeiro, na resposta dos Espíritos à questão 818. Quando estamos falando das injustiças, quando estamos falando desse quadro das desigualdades amplas sobre vários aspectos da negação dos direitos, a esses direitos de igualdade da mulher, exatamente como os homens têm, os espíritos falam que isso é resultado das instituições sociais. Repare, isso é importante. Adiante, na questão 822, eles falando da igualdade dos direitos de homem e da mulher, falam que todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. E eles acentuam em negrito a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Ou seja, uma lei como essa de 2023, para garantir o direito à igualdade salarial, romper com a desigualdade histórica no campo do trabalho, é visto pela doutrina espírita como o progresso da civilização. E ainda na questão 914, quando os espíritos, conversando com Kardec, assinalam quais são as estratégias necessárias para combater o egoísmo, além da educação, evidentemente, eles dizem com muita clareza, né, a forma de combater o egoísmo, que Júlia disse, que essas desigualdades, a negação dos direitos das mulheres, é fruto do egoísmo. Então, eles dizem que é preciso, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e citam. Então, não há dúvida que é preciso mudar as instituições, mudar leis, mudar relações sociais, enfim, cultura, de maneira mais ampla para a gente entender. Significa
que essa questão tem um pano de fundo, uma cultura que vem atravessando os tempos. Ela é multissecular. E essa cultura, ela, de uns tempos a esta parte, ela vem cada vez mais sendo confrontada. O Livro dos Espíritos é da segunda metade do século XIX. Por volta de 1890, 91, quando da Revolução Francesa, houve um movimento feminino em França que fez a Declaração dos Direitos das Mulheres. Já vai lá mais de 100 anos. E, naquele momento histórico, numa virada para uma era nova, surgiu um conceito é, que se torna um valor ético político, a dignidade da pessoa humana, que é oriunda da ética do pensador Immanuel Kant, que fundamenta é, a ética contemporânea. Ou seja, aí a igualdade de direitos entre homens e mulheres pousa, se fundamenta nessa noção ampla da dignidade da pessoa humana. É um valor irredutível, não nasce da comparação. Ou seja, é um valor em si mesmo que a pessoa humana tem. Ou seja, garantir os direitos iguais para homem e mulher se assenta nesse princípio axiológico, ético, político, que é a dignidade da pessoa humana. Olha, o contrário disso chama-se discriminação. Toda vez que o princípio fundante civilizatório da dignidade da pessoa humana é ferido, por trás há uma discriminação. Discriminação ampla. E o que é discriminação? Os estudiosos dizem que discriminação é, que há uma ligação entre preconceito e discriminação. Se o preconceito é a ideia concebida previamente, sem o indispensável conhecimento do objeto sobre o qual se emite uma opinião, ou seja, é uma ideia preconcebida, é um pré-julgamento. Se preconceito é isso, discriminação pode ser entendida como o preconceito em movimento, em ação, de sorte, com o objetivo de excluir, prejudicar ou marginalizar o outro. Né? Quer dizer, tomar as diferenças, como no caso entre homens e mulheres, para discriminar o que está por trás, um preconceito, uma visão equivocada, uma cultura multissecular. Em outras palavras, por discriminação, entende-se o desprezo ou prejuízo imposto a uma pessoa ou grupo de pessoas por conta do preconceito. É isso que vem acontecendo historicamente com as mulheres, por conta de uma cultura. E de que cultura nós estamos falando? A cultura do patriarcado. O Brasil tem há muito essa cultura impregnante nas relações, nas instituições, daí porque temos que mudá-las, transformá-las, como os espíritos propõem. E a Júlia pôde trazer, anuindo com o pensamento da doutrina espírita, ela que é espírita, palestrante, mulher, professora, né? E essa cultura do patriarcado, de origem europeia, entre outros pontos, ela tem o seguinte: ela guarda a convicção de que a natureza e os seres vivos do sexo feminino devem ser controlados e afastados da posição de poder. Lembram que a Júlia citou a questão 818? É isso. É subjugação.
É o poder do forte, aqui, assim se considera o homem em relação às mulheres. Como também no patriarcado, nessa cultura, há uma convicção de que o sentimento é algo primitivo, inferior, né? Enfim, há toda um posicionamento cultural a respeito disso. Bem, o programa, esta edição, fala exatamente de uma ambivalência que a mulher, como está no bloco 1, os depoimentos que eu trouxe, experimentam. Um conflito íntimo, por exemplo, entre exercer a maternidade, ser mãe, como a Júlia vai ser, e, ao mesmo tempo, ser trabalhadora, ser brilhante no campo do trabalho, uma doutora, uma pesquisadora. E no primeiro bloco, dava para aparecer à primeira vez que esse conflito é pessoal, da intrassubjetividade da pessoa, no caso, a mulher. Quando o que eu agora estou trazendo derruba isso. Há um paradoxo, sim, há uma ambivalência em relação à maternidade, mas não é uma questão da mulher. Atribuir isso a ela. Ela experimenta isso dentro de uma cultura que a coloca desse lugar, negando-lhe a possibilidade dela ser, por direito, por escolha, ser mãe e ser trabalhadora ao mesmo tempo. É, exatamente, nega-se esse direito, impinge-se à mulher essa ambivalência, levando a um sofrimento psíquico, por vezes a uma depressão até mais grave, dentro de uma cultura do patriarcado, que quer controlar, subjugar a mulher. E, nessa propositura, cria, aí sim, uma ambivalência entre o modo de ser trabalho e o modo de ser cuidado, que Leonardo Boff examina isso em seu livro Saber Cuidar. Ele diz isso nesse livro. O grande desafio para o ser humano é combinar trabalho com cuidado. Só que nessa cultura do patriarcado, o trabalho ele está sob um viés exclusivamente econômico, explorador, o homem sobre o homem, e, no caso, em particular, a mulher. Ou seja, a ambivalência é essa, como se essas duas coisas não pudessem coexistir. Ao contrário, diz Leonardo Boff, que eles se complementam. É porque a ideia de trabalho, herdada nessa cultura do patriarcado, está presa a um arquétipo que o psiquiatra Luiz Carlos Restrepo, um colombiano, chama do arquétipo do Alexandre o Grande, do guerreiro, da força, do poder, típico dos guerreiros do processo histórico. E a mulher não é dada esse lugar. Então, para ela ocupar esse lugar, ela teria que copiar esse modus operandi do guerreiro, da competição, da exploração, né? E isso é que não combina com o cuidado. Não é o trabalho, qualquer que ele seja como professora, pesquisadora, motorista de táxi, de trator, não é isso. É o tipo de trabalho que herdamos a partir de um dado momento histórico, né? Na transição da Idade Média para os novos tempos da Idade Moderna. Toda a questão quando surge o mercado, todo o projeto de homem moderno, homem tecnológicos, né? Toda essa visão de uma economia de mercado, a ela se atrela um tipo de trabalho que nega o cuidado. Como se não... Essa é a ambivalência que a gente precisa mudar. Nesse esforço de mudar, garantir à mulher todas as condições
adequadas, apropriadas, para que ela possa exercer o trabalho. Concluindo o nosso programa, voltando ao Leonardo Boff, isso não sempre foi assim. Lá atrás, o modo de ser do cuidado revela a dimensão do feminino no homem e na mulher, não é exclusivo da mulher. Foi o homem que fez essa escolha, a escolha pela espada, para ser guerreiro e construir uma cultura de trabalho que explora o outro, a natureza, que degrada. Por isso não combina com o cuidado. Não é? Lá atrás não era assim. As antigas sociedades do passado havia uma harmonia entre o trabalho. E concluindo, isso para reforçar essa ideia, na Bíblia, no Gênesis, Moisés anota o seguinte: Deus, ao criar o homem e a mulher, eles foram levados ao jardim do Éden. E Deus lhes deu a ambos uma ordem: cultivar e guardar. Cultivar é trabalhar, guardar é cuidar. Uma coisa e outra juntas, não separadas. Então, a mudança é profunda de instituições, de lei, de cultura e de um novo arranjo econômico, uma nova modalidade de trabalhar que não tem o caráter do guerreiro, o arquétipo do guerreiro, da competição, da exploração. Porque nesse modelo, a mulher não tem lugar, abençoadamente não deve ter, é preciso reverter para bem de toda a sociedade, de modo que o homem e a mulher exerçam aquilo que é próprio do feminino num e no outro, que é cuidar. Aqui concluímos o nosso programa com a leitura de uma página por uma jovem espírita militante da Comerge, Rebeca Reis, que vai trazer uma visão de Emmanuel no livro Pão Nosso, uma mensagem sobre esse tema, mostrando o equívoco de interpretação das cartas paulinas. Até o próximo programa. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muitas vezes o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras de que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele. A mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que eles traçam nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais os do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanha o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos destinos e como criatura de Deus igual a ele.